E fala pessoal, o tema de hoje é: os jogos arruinaram com a minha vida e podem estar arruinando com a sua também. Aqui é João Oliver, já dá o like, compartilha, se inscreva no canal e coloque a sua opinião nos comentários para assim que o YouTube possa recomendar o meu canal e nosso canal possa crescer e virar uma comunidade, certo? Então, inicialmente eu quero explicar, como eu me introduzi ao mundo dos jogos. Desde criança, eu fui apaixonado por jogos. E o meu primeiro contato com jogos era naquela época que ainda era celular de teclado. E o jogo inicial que eu joguei era aquele famoso joguinho da cobrinha. E talvez muitos de vocês talvez não conheceram esse jogo, só que inicialmente foi por meio dele que eu comecei a gostar de jogar, tá? E com o passar do tempo, a minha família foi tendo condições financeiras melhores e por conta disso eu fui tendo acesso a mais dispositivos. Um que mais me marcou foi o PlayStation 2, só que depois eu fui ganhando o notebook, esse computador que eu tenho aqui é recente, então eu fui tendo acesso aos jogos, tá? Inclusive, apesar de eu ter acesso, geralmente os meus dispositivos eles eram de baixo desempenho. Então eu sofria para jogar. Só que mesmo assim isso não impedia de eu estar jogando, certo? Só que qual que é o real problema que os jogos me ocasionaram? É que os jogos eles têm como objetivo de te viciar. Pois os jogos eles querem te fornecer prazeres, eles querem te fornecer aquela sensação de conquista, aquela sensação de vitória, e eles querem te prender. Não é à toa que a maioria dos jogos hoje em dia, eles têm, por exemplo, desafios diários, para assim eles conseguirem manter a sua atenção e te manter entretido, certo? E eles conseguiam fazer isso muito bem, e quanto é que funcionou comigo, eu fiquei muito tempo jogando jogos. Só para vocês terem uma ideia, galera, do tanto que eu gostava de jogos, uma boa parte dos jogos que eu jogava, eu tinha em torno de 500 a 1000 partidas e, tipo assim, quase 1000 horas de jogatina, assim. E, cara, isso é muito tempo mesmo. Inclusive, eu às vezes ficava até tarde na madrugada jogando escondido, cara, jogando escondido. Coloquem no comentário se vocês já fizeram isso, tá? E hoje eu me perdoo por ter agido dessa forma, porque eu criei a maturidade de entender que antigamente eu era só uma criança, só um adolescente, praticamente sem juízo. Então eu não tinha a real noção da realidade. E um dos problemas também dos jogos é que eles distorcem os desafios que você tem na vida. Porque nos jogos, cara, se você cometer algum erro, se você morrer, se você fizer alguma coisa errada, você pode corrigir, você tem vida extra, você tem novas chances. Agora, pessoal, na vida real, você não tem essas coisas. Na vida real, você só tem geralmente uma chance, uma alternativa, entendeu? E às vezes aquela mesma oportunidade que você deixou passar, não vai estar passando de novo. E os jogos eles fazem você ter uma visão diferente dos desafios que vai provavelmente te prejudicar na vida real, entendeu? Quanto é que quando você vai para a realidade e você percebe que é totalmente diferente dos jogos, você vai entrar provavelmente num colapso, num desespero, porque você vai ver que a vida real não é tão fácil quanto parece como é nos jogos, entendeu? E o porquê que eu resolvi fazer esse vídeo e porquê que eu abordei esse tema. Tem um anime que eu gosto muito, e que nesse anime ele me fez refletir do porquê que eu gosto tanto de jogos. E aí que veio a vontade de fazer esse vídeo. Primeiramente, nesse anime, ele é um personagem, chama Sword Art Online esse anime, e tem um personagem principal que é o protagonista, que chama Kirito, e esse personagem, ele entra dentro de um jogo online, que você colocava quase como se fosse um capacete, e você praticamente transmitia sua mente para dentro do jogo. Só que esse jogo, ele meio que foi estruturado de uma forma que você era aprisionado no jogo, você não conseguia sair. Só que esse personagem, gostava tanto de jogos, ele era tão viciado nos jogos, que pra ele, essa situação de ser preso, que pra muitos jogadores foi, tipo assim, assustador, pra ele foi normal. E ele seguiu a vida normalmente, como se a vida dele passasse a ser o jogo.
E por que que nesse anime fez eu refletir sobre esse vídeo e sobre por que eu gostava dos jogos. Eu achava que eu gostava de jogar, pessoal, porque era divertido, por conta da emoção, por conta da gameplay, entendeu? Então, eu achava que jogar era uma coisa legal. Só que o que aconteceu? Eu entendi que o motivo de eu jogar não era porque era divertido, mas sim porque eu queria viver outra realidade. Eu queria mudar a minha realidade. E por que eu queria mudar a minha realidade? E isso, infelizmente, pessoal, é o fator para a maioria dos gamers gostarem de jogar, tá? É porque eles não sentem satisfação, eles não sentem tanto prazer na vida real deles, então eles querem deslocar essa vontade deles serem felizes, essa satisfação dentro do mundo virtual. Porque no mundo virtual, você pode ser quem você quiser, você pode ter seu próprio personagem, você pode se vestir como você quiser, você geralmente pode falar como você quiser, você pode buscar ter companhia caso você não seja alguém tão sociável na vida real. No mundo dos jogos, você pode ser mais sociável, entendeu? Então, a maioria das pessoas que gostam de jogos online, que gostam de jogar, eles gostam da sensação de estar em outra realidade, semelhante ao que o outro personagem desse anime que eu tinha falado pra vocês, Sword Art Online, fazia, entendeu? E eu entendi que eu fazia isso porque depois de um tempo jogando, eu comecei a entrar numa espécie de tristeza profunda, de depressão. Porque eu sentia que meu tempo estava passando e que eu não estava fazendo nada de produtivo, entendeu? E aí eu fiquei tipo, caraca, cara, eu tô jogando tanto e isso não vai me trazer nenhum resultado. E realmente é verdade, pessoal. Jogar, na maioria das vezes, não vai te trazer resultado nenhum. Ao menos que você seja algum jogador famoso, algum streamer famoso, ou um cara muito bom que se destaque, talvez, no competitivo, e aí sim você pode fazer isso de uma profissão. Só que, cara, quantas pessoas que você conhece e conseguiram realmente viver de jogos online, cara? Tipo, são muito poucas, entendeu? E isso me prejudicou muito. Quanto é que às vezes eu já estava tão viciado, eu achava que eu não era viciado. E essa é a primeira solução que eu vou falar para vocês, caso vocês queiram abandonar esse vício. Que é vocês entenderem que vocês podem estar potencialmente viciados. Quanto é que eu entrava no jogo simplesmente para ficar parado online, para me sentir produtivo. Às vezes eu nem tava com vontade de jogar, porque eu já tinha jogado tanto que eu só queria entrar no jogo para ter aquela sensação de que eu tava jogando. Só que, tipo assim, eu já nem tinha mais prazer em jogar. E como que eu fiz para estar resolvendo essa questão do vício? Eu simplesmente cortei de vez qualquer tipo de jogo no período de 2 semanas, tá? Que funcionou comigo. Muitas pessoas falam para ir diminuindo gradativamente, mas comigo não funcionou. Eu parei de vez por 2 semanas, porque eu já estava tendo aquela sensação de tristeza de entrar nos jogos simplesmente porque eu queria me sentir produtivo. E aí eu comecei a sair de casa, ter experiências na vida real. E eu comecei a sentir prazer nessas outras experiências na vida real, entendeu? E aí eu já não queria fugir da minha realidade. Quanto é que depois dessas 2 semanas, quando eu voltei para jogar, eu já não tinha aquele mesmo prazer, entendeu? E eu quero que vocês entendam isso. Talvez vocês não jogam porque vocês se divertem, entendeu? Lembrando que se você é aquela pessoa que já tem uma estabilidade, que já tem uma vida financeira boa, que já está fazendo as suas funções sociais, pessoal, tá tudo bem, entendeu? E você só joga por hobby, só joga por diversão, tá tudo bem. Eu tô falando isso com pessoas que potencialmente estão viciadas e querem diminuir com isso, para tornar jogar um hábito saudável, não um hábito prejudicial. Até porque é comprovado cientificamente que você jogar jogos, eles aumentam algumas capacidades cognitivas suas. O problema é quando você torna essa jogatina de uma forma extrapolada, de uma forma exagerada. Igual eu fazia antigamente, né? Então, depois que eu cortei esse jogo por 2 semanas e eu passei a realizar outras atividades e eu tentei voltar pro jogo, eu já não tinha aquele mesmo prazer, aquela mesma vontade de competição. Porque eu gostava muito de jogos MMO, de jogos RPG, de jogos de tiro competitivo, e eu tinha muito essa vontade de competir. Só que, como eu às vezes não me sentia capaz de fazer isso na vida real, eu levava isso para os jogos. E os jogos, como eu te falei, eles criam aquela sensação falsa,
Por quê? Porque o nosso cérebro, pessoal, ele não consegue distinguir o que é realidade e o que é ficção. Nosso cérebro, ele tem dificuldade em distinguir isso. É por isso que quando a gente está jogando, quando a gente está vendo filme, a gente se emociona, a gente chora, a gente fica alegre, a gente se empolga, a gente fica nervoso, entendeu? É justamente por isso, porque o nosso cérebro, ele não consegue identificar de forma concreta o que é uma mentira, o que é ficção e o que é realidade, entendeu? E isso gera em você uma satisfação, um prazer, uma dopamina muito grande, que faz você ter um vício, quanto é que eu entrava nos jogos apenas para ficar online, né? Então, eu expliquei como eu parei com os jogos e como você pode estar parando, que é você dar um tempo, pelo menos um tempo específico, né? E tá voltando para ver como você se sente. Porque, e por que os jogos arruinaram a minha vida? Porque é um tempo que não volta, pessoal. Ainda mais se você, por exemplo, se você investiu dinheiro nos jogos, que eu fazia, vez ou outra eu acabava fazendo. E você vai sentir como se você jogasse o seu tempo fora e seu dinheiro fora. Entendeu? E realmente você tá jogando fora, sabe? Porque as coisas que eu conquistei no jogo, nada eu pude realmente aproveitar. Na verdade, algumas coisas sim. Mas na maioria das vezes, a maioria das coisas eu não consegui aproveitar na vida real. E esse tempo que eu tinha de jogatina, se eu tivesse focado em, sei lá, em trabalhar mais, em me desenvolver profissionalmente, em começar a criar conteúdo na internet, a estudar mais, a, sei lá, estudar para algum concurso, para uma faculdade melhor, estudar algum novo idioma, seja lá o que for. Qualquer coisa dessas que eu tinha te falado, iriam me levar muito mais longe do que eu estou hoje. Só que como eu perdi horas jogando, eu acabei abandonando o meu próprio desenvolvimento pessoal. E hoje eu poderia estar numa condição de vida muito melhor, entendeu? E você, eu vou falar uma coisa que é meio dura, mas você só não tem prazer na sua vida porque você não desenvolveu ela da mesma forma como você desenvolveu ela dentro do jogo, entende? Então, eu queria ter utilizado esse tempo que eu dediquei em jogos em outras coisas e fazer a jogatina, os jogos que eu jogava, de uma forma saudável, de uma forma que eu usasse apenas por diversão. E às vezes, a maioria das pessoas jogam, cara, como se fosse uma profissão, de tão viciadas que elas estão, entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês possam se tornar uma pessoa melhor e focar na sua vida, cara, porque a sua vida passa. E eu, graças a Deus, tive esse despertar até que rápido, sabe? Eu consegui me despertar depois dos 20 anos. Então, eu, apesar de ter arruinado a minha vida nessa parte da adolescência, nessa parte de infância, eu ainda tive tempo de corrigir. E se você tiver essa fase, você ainda tem tempo de corrigir. E você tem que corrigir o quanto antes. Porque enquanto você está querendo viver no mundo virtual, você está perdendo oportunidades no mundo real. E oportunidades no mundo real, infelizmente, elas não voltam. Então, fique com Deus, dá o like, compartilha, se inscreve no canal e bora se encontrar nos próximos vídeos.